Então, gente, essa vai ser a última aula de tarefa aí, a última parte, tá? Se Deus quiser, vai aparecer, já que para mim não apareceu. Deixa eu ver agora se aparece. Agora apareceu. Vamos a última parte, que é sobre as medidas de dispersão, beleza? Vamos lá. Isso aí, tarefa 22 até a 26, se eu não me engano. Aí a gente vai direto, tá? Nas últimas tarefas. Muito bem. Lembrando que as medidas de dispersão, variância e desvio padrão, a gente resolve tudo junto, o que tiver que resolver, porque uma depende da outra, né? Muito bem. Para preencher uma vaga de gerente de produção, o Departamento de Recursos Humanos de uma empresa, após realizar vários testes, selecionou 2 candidatos, Ana e Felipe. A tabela abaixo mostra o desempenho dos 2 nas provas a que se submeteram. E aí tem as notas da Ana e as notas do Felipe. Os 2 candidatos obtiveram a mesma média. A gente vai ver isso, tá? Como proceder cientificamente para estabelecer um critério de desempate. E aí, tanto eu calculei os 2 na questão. Mas se você quisesse parar na variância, já estava beleza, tá? Já é um critério de desempate científico. Se fizer até o desvio padrão, ótimo também. Tá legal? Vamos ver de novo que eles quase não querem a finalidade, eles só querem mais o cálculo. Beleza. Em todas as questões, né? Aí eu separei. Não, esse aqui eu consegui fazer tudo junto. Peguei montei uma tabela para a Ana, uma tabela para o Felipe, para a gente calcular as medidas de dispersão. Então, de cara ali, eu já coloquei as variáveis 8,5, 9,5, 8, 7, 7 para a Ana, 9,5, 9, 8,5, 8 e 5 de laranjinha ali do Felipe. Ok. Aí, o que a gente tem que completar logo? A média, certo? Aí, a média, eu coloquei a fórmula, né, que são valores brutos, e a gente só somar e dividir pela quantidade, que nesse caso é 5. Tanto a soma da Ana quanto a soma do Felipe, a primeira parte é a soma da Ana, a segunda parte é a soma do Felipe. Dá 40 dividido por 5, que dá 8. Aí eu coloquei lá 8 na média do Felipe e da Ana, certo? Muito bem. E aí, o que foi feito? Eu calculei lá 8,5 menos 8, 9,5 menos 8,5 menos 8 dá meio, 9,5 menos 8 dá 1,5, 8 menos 8, 0, 7 menos 8 menos 1, 7 menos 8 menos 1. Acho que agora vem a do Felipe. Isso. 9,5 menos 8, 1,5, 9 menos 8, 1, 8,5 menos 8, meio, 8 menos 8, 0, 5 menos 8, menos 3. E na primeira parte lá da Ana, levei tudo ao quadrado. 0,5 vezes 0,5, 0,25. 1,5 vezes 1,5, 2,25. 0 vezes 0, 0. Menos 1 vezes menos 1, 1. Menos 1 vezes menos 1, 1. Somei tudo, deu 4,5. A mesma coisa no do Felipe. 1,5 vezes 1,5, 2,25. 1 vezes 1, 1. Meio vezes meio, 0,25. 0 vezes 0, 0. Menos 3 vezes menos 3, 9. Somei tudo, 12,5. Com isso, a gente consegue calcular o desvio padrão, a variância primeiro, e depois o desvio padrão de cada um deles. Então, a variância está lá, é o somatório, né, desse quadrado da média pela variável pela média, dividido pelo número de termos. Então, tem 4,5, número de termos são 5 notas, dividido por 5, e aí vai dar 0,9. Se eu quiser o desvio padrão, é só tirar a raiz desse número, também dá aproximadamente 0,9. Muito bem. Mesma coisa para o Felipe. O Felipe, a gente pega lá o somatório, que é 12,5, divide por 5, dá 2,5, e o desvio padrão é só tirar a raiz desse número, que dá 1,6. Muito legal, show. E aí, o que vai acontecer? Tanto na variância, a gente vê que 2,5 é maior do que 0,9, e já dá para notar que Ana teve um desempenho mais regular do que o Felipe, quanto
No desvio padrão, 1,6 maior do que 0,9, Ana teve um padrão mais regulado que o Felipe. Então, a Ana ali, teoricamente, é melhor do que o Felipe para ser escolhida. Então, qualquer uma das medidas de dispersão, variância ou desvio padrão, elas são técnicas viáveis para você poder explicar cientificamente uma determinada situação onde há um empate da média, que foi aquele início lá de variância e desvio padrão que a gente deu, tá? Vamos lá no esquema geral. Conceito população. Por que é população? Agora, vai voltar demais. A gente está estudando as provas que foram realizadas, tá? E as notas dessas provas. Então, a gente está estudando, foram 5 provas, estamos estudando as 5 provas. Variável quantitativa contínua, nota número decimal, número real contínua, os dados estão brutos, sem tratamento. A gente tem aí 2 tabelas mostrando as notas, sem tabela específica, mostrando os conteúdos da situação lá, não é uma tabela de distribuição de frequência, e usando lá a medida de posição, medida de tendência central média aritmética simples nos 2 casos, porque são valores simples lá das notas, e usando a variância e desvio padrão. Então, a gente usou lá as continhas, especificamente da média aritmética simples, e as contas, e a média aritmética, as contas e do desvio padrão e da variância. Eu tinha que tirar a finalidade aí, porque não teve finalidade nenhuma, tá? Só realmente mostrar quanto que ele ficou longe da média aritmética, que é a finalidade de variância. Mas nem pediu para escrever o erro, nada de desvio padrão, tá? Normalmente vai ser assim, só sabendo que era anotação de população no caso, e o cálculo e tudo mais. Não exige muita coisa nessas questões, não. Tarefa 23. O número de acidentes em um trecho de uma rodovia foi computado mês a mês durante o primeiro semestre de 2017. Foram obtidos os seguintes dados. Calcule desvio padrão. Normalmente, só se pede desvio padrão porque você passa pela variância. Não tem jeito. Então, pedir o desvio padrão é praticamente mais do que suficiente para pedir tudo, digamos assim, né? Das medidas de dispersão. E ele nem pede para você escrever o erro, mais ou menos, tanto para cima, tanto para baixo. Ele só quer mesmo o valor de desvio padrão. Infelizmente, se pede muito pouco a finalidade do desvio padrão, tá? Por isso que às vezes é difícil também você entender para que serve aquilo. E aí tem lá aquelas 6 medidas. Como é que a gente faz primeiro, né? Qualquer situação. Primeiro, a gente já coloquei esses dados ali. Por mais que o 20 apareça 2 vezes, eu não transformei não agrupei, deixei separadinho ali, e calculei a média aritmética simples, repeti o 20 2 vezes, somei normal, que eu achei que não tinha necessidade de transformar para dados tabulados, já que só o 20 que se repetia, e aí preenchi lá o 21 na média, fiz as subtrações do 20 pelo 21, do 14 pelo 21, coloquei ali o resultado, elevei tudo ao quadrado, somei. E aí isso serve para quê? Para variância, que eu pego essa soma, 204, e vou dividir pela quantidade de termos, que são 6. E aí dá 34. E se eu quisesse achar o desvio padrão, era só tirar a raiz de 34, que dava 6. Então, assim, é muito procedimental, né? Quando você faz um, o outro é mais fácil, o outro é mais fácil. É um treinozinho aí para vocês fazerem. Se vocês errassem no sinal, não ia fazer a menor diferença, porque menos 1 ao quadrado dá 1 e 1 ao quadrado dá 1. Então, assim, acaba que, por mais que você dê uma erradinha ali, não vai afetar no resultado geral. O que você não pode errar é, por exemplo, 7 ao quadrado dá 14. Aí errou, porque 7 ao quadrado é 49, tá? Então, 7 vezes 7, 6 vezes 6, 9 vezes 9. Lembrar o que é o quadrado de um número. Isso você não pode errar. Agora, de sinal, se você errasse, não ia dar nenhum transtorno, não, tá bom? Aí ele não pediu para botar o erro, não botei. Então, o que foi usado? A população, por quê?
ele pede lá o número de acidentes em um trecho da rodovia durante o semestre. Ele usou 6 valores população. Como eu disse aqui, é importante, porque a fórmula da população e da amostra muda. Então, eu tenho 6 meses, um semestre, 6 meses. Botei 6 valores, estou usando a população. Variável, quantitativa discreta. Tá? Por que discreta? Porque é o número de acidentes. Não existe meio acidente. Ocorreu um acidente, 2 acidentes, 3 acidentes, discreto. Os dados estão desorganizados, dados brutos. A medida de posição é média aritmética simples, que a gente usou. A variância e o desvio padrão de medida de dispersão. Da média aritmética, a gente basicamente usou definição e cálculo e anotação. Da medida de dispersão, também a definição e o cálculo, tá? Não tem para rol, né? Que no caso a gente fez média aritmética simples, é para rol. Não teve nada além disso. Na tarefa 24, eu tive que fazer várias slidezinhas para poder caber, porque ficou muito grande. Então, beleza. Primeira coisa, como tem. Deixa eu ler primeiro, né? Uma locadora de filmes deseja saber o grau de satisfação de seus clientes diante de 2 promoções A e B realizadas em fim de semana alternados. Para isso, 20 clientes escolhidos ao acaso deram notas de 1 a 5 conforme o índice de satisfação. Aí tem lá promoção A e promoção B. Ele pede para calcular a média e o desvio padrão. Para organizar esses dados aqui, eu tabulei, porque senão ia ficar um pouquinho extenso, não ia dar trabalho. Quem fez por média aritmética simples, show, não tem problema. Eu preferi fazer por ponderada, tá? Porque eram muitos valores repetitivos, eu ia ter que fazer uma soma muito grande, depois eu ia ter que organizar tudo. Eu achei que fosse dar mais trabalho, então eu coloquei tabelado, assim, ó, desta forma. Então, aqui na promoção A, quantas vezes apareceu 1? Uma vez. Quantas vezes apareceu 3? Uma vez. Quantas vezes apareceu a nota 4? 9 vezes. Quantas vezes apareceu a nota 5? 9 vezes. Na promoção B, quantas vezes apareceu a nota 1? 3 vezes. Na nota 2, 10 vezes. Na nota 3, 5 vezes. Na nota 4, 2 vezes. Eu transformei para tabela. Se você fez por rol, show. Ive, transformei para tabela, tá? Depende de como você fez. Lembrando que só a organização que muda, os conceitos são sempre os mesmos, tá? E, claro, a fórmula vai mudar por conta dessa frequência, né? Vocês vão ver que se vocês fizeram pela média aritmética simples, pela fórmula de Hall, da variância do desvio padrão, vai dar exatamente o mesmo valorzinho. Não é para se preocupar. Aí eu fiz primeiro da promoção A e depois da promoção B, tá? Deixa eu só ver aqui, 20 clientes, grau de satisfação, para eu falar lá no final, para não ter que voltar tudo. Beleza, promoção A. XI, 1, 3, 4 e 5. Já tinha colocado, né? E a frequência de cada um, somei e deu 20. Aí, o que a gente faz para calcular a média? Formulazinha. E aí, eu fiz na horizontal porque eu não tinha espaço, tá? Então, 1 vezes 1, 3 vezes 1, 4 vezes 9, 5 vezes 9, dividido por 20, deu 4,25. Mantive essa média por enquanto, não arredondei. Preenchi lá com a média, tá? Aí depois fiz a frequência XI menos a média, o laranja menos o roxo, tá? Então, 1 menos 4,25, menos 3,25. 3 menos 4,25, menos 1,25. 4 menos 4,25, menos 0,25. 5 menos 4,25, 0,75. O laranja menos o roxo. Depois elevei isso ao quadrado. 3,25 vezes 3,25. 1,25 vezes 1,25. 0,25 vezes 0,25. Isso eu tenho que ficar batendo na tecla para vocês lembrarem o que é o quadrado. Ele vezes ele mesmo. Aí deu esse resultado. Esse resultado vezes a frequência. O que é a frequência? É o que está de azul. Então, 10,5625 vezes 1. 1,5625 vezes 1. 0,0625 vezes 9. 0,5625 vezes 9. E aí, botei lá os resultados e somei. Para calcular, então, o desvio padrão, primeiro a gente vai para a variância. Aí, a variância é o quê? É o...
Meu filho tá fazendo um escândalo lá fora, mas tudo bem. A variância é o somatório dessa última coluna aí. Exatamente o que está na última coluna é esse somatório, tá? 17,75, dividido pelo total da frequência, que é o N, que é o 20, que a gente viu ali no comecinho. Então, pego 17,75 dividido por 20 e deu lá aproximadamente 1. Por que eu coloquei 1? Porque a gente está falando daquelas notas, né? Que eles avaliaram de nota, grau de satisfação. 1, 2, 3, 4. Então, não tinha grau de satisfação. Você não dá assim, não, eu dou 1,5. Não tinha essa opção. Você ia dar de 1 a 5. Então, eu arredondei para 1. Desvio padrão é só tirar a raiz desse valor, que também dá aproximadamente 1. Tá? Essa é a promoção A. E aí observa que não vai ter absolutamente nada a ver comparar as duas promoções nesse caso. Então, ele não quer saber qual é a promoção que é melhor. Ele se focou no cálculo. Ele quer que você calcule a variância de desvio padrão de A e a variância de desvio padrão de B. Inclusive, a média vai ser diferente. A média de um dá 4,25, a média do outro vai ser menor. Ele não está pedindo para comparar. Tá? Então, preste atenção, que nem sempre vai ter um fundo de entendimento assim grande. Vai ser mais focado no cálculo. Então, já passei aquelas informações lá do comecinho da tabela B para cá, somatório também dá 20, a formulazinha da média, aí fiz a média ponderada deitadinha ali, 1 vezes 3, 2 vezes 10, 3 vezes 5, 4 vezes 2, botei os resultados, deu 2,3. Então, a primeira média é 4,25, a segunda média é 2,3. Obviamente que a promoção A dali não precisa de medida de dispersão para saber que é melhor do que a promoção B, porque ganhou notas mais altas. Não existe método de comparação, volto a dizer, ele só pediu para calcular o desvio padrão e ponto. Tá? Então, para calcular o desvio padrão, a gente calculou a média, preencheu a média ali, vai fazer o laranja menos o roxo, depois vai levar isso ao quadrado, depois vai multiplicar pela frequência que está em azul. Então, 1,69 vezes 3, 0,09 vezes 10, tudo em azul, tá? Preste atenção ali na fórmula. E aí, o somatório dá 14,2. Para calcular a variância, pega 14,2 divide por 20, mesma coisa, dá aproximadamente 1. E aqui, para calcular o desvio padrão, tira a raiz desse número, vai dar um valorzinho lá, também aproxima para 1, porque a nota é a variável quantitativa discreta, tá? Então, a gente está usando a população, foram estudados 20 clientes, tem 20 notas para promoção A, 20 notas para promoção B. Conceito, variável quantitativa discreta, grau de satisfação. Só que ele podia ser nominal se ele desse assim, bom, ótimo, razoável, blá, blá, blá. Mas ele não fez isso. Ele deu uma nota, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é quantitativa discreta. Os dados estão de qualquer forma, né? Só foi coletado aqueles dados brutos. Medida de posição, tendência central. Para a gente calcular a medida de dispersão, a gente precisa da média. Se você não tabulou, você vai usar a média aritmética simples. No meu caso, eu usei a ponderada. E as medidas de variância e desvio padrão. No caso, a medida ali, a anotação de população, a gente sabe o que é a média, calculou a média, depois também calculou notação de população, aí vê que a fórmula da variância mudou. Por quê? Porque os dados são tabulados. Então, vai fazer vezes FI, tá? O que muda de um para o outro? O que muda de um para o outro é que o anterior é igualzinho, só não tem esse vezes FI. E esse aí tem vezes FI, mas é exatamente a mesma fórmula, só mudou esse vezes FI aí no final, tá? E calculamos a raiz, o desvio padrão, que é a raiz desse valor. Show. Tarefa 25. Foram computados os números de viagem que clientes cadastrados em um programa de fidelidade realizaram durante o ano. Me perdoa a voz, é que eu tô com sinusite, e aí agora então tá acabando a voz mesmo. Mas é assim mesmo, o outono eu sou muito alérgica, eu fico assim. Mas dá para ouvir, isso é que importa. Viagens realizadas durante o ano, aí tem lá o número de viagens, a quantidade de clientes, ele quer que calcule a variância de desvio padrão e caracterize a dispersão desse conjunto segundo o desvio padrão. Aí sim a gente vai caracterizar o erro. Graças a Deus, algumas questões ainda cobram finalidade
dessas medidas. São as questões que eu mais gosto, são essas que cobram a finalidade das medidas. Muito bem. O que a gente tem que calcular antes da variância do desvio padrão? A gente vai montar aquela tabelinha, obviamente, porque os dados estão ali tabulados, mas a gente tem que calcular a média. Como é que a gente faz para calcular essa média? Como eu tenho aquela tabela ali, eu vou transformar, ó, fico olhando, transformei, tá vendo? Para eu fazer já a multiplicação ali, para ficar mais simples. Então, 10 vezes 120, 1.200, 15 vezes 400, 6.000, 20 vezes 150, 3.000. Aí somei as frequências e somei também o XI vezes FI. E aí vou dividir lá 10.200 por 670. Dá aproximadamente 15. Por que isso? Eu aproximei. Número de viagens. Não vou fazer uma viagem e meia. Ou viaja ou não viaja. Então, é variável discreta. Muito cuidado. Aí eu preenchi, como é variável discreta, eu usei o valor 15, que é o da média, tá? Não fiz 15,20, ainda mais por ser dízima periódica. Eu usei lá, vai dar um errinho de decimal, vocês não precisam ficar preocupados. Usei o 15 inteirinho lá. E aí fui fazer o laranja menos o roxo, que é XI menos a média, cuidado. E aí tem esses valores. Aí, esses valores, menos 5,05, ele veio ao quadrado. Ele vezes ele mesmo, não esqueça. Depois multipliquei pela frequência, que está em azul. Então, 25 vezes 120, 0 vezes 400, 25 vezes 150. Depois somei. Qual é a fórmula da variância? Eu pegar lá esse somatório e dividir pela somatória da frequência. E aí dá aproximadamente 10. Qual é a fórmula do desvio padrão? Tirar a raiz aí desse valor, dá aproximadamente 3. Agora, como é que eu caracterizo a dispersão do conjunto? Não coloquei. Beleza. Caracterizar a dispersão do conjunto era você escrever assim, 15, que é a média, mais ou menos 3. Isso significa, não fiz a letra B, tá? Eu estou fazendo oralmente. Então, seria 15 mais ou menos 3. O que significa isso? Que eles viajaram, os clientes viajaram mais ou menos, né, em média, 15 vezes por ano, com um erro de 3 viagens para cima ou 3 viagens para baixo. Isso é caracterização da dispersão do conjunto. Beleza? Muito bem. Aí, por que foi usada a população? Vamos voltar aqui. Ele analisou todos os clientes desse programa de fidelidade. Variável quantitativa discreta, porque era o número de viagens. Já expliquei que ou a gente viaja ou a gente não viaja. Dados não agrupados, obviamente, já lá naquela tabelinha de distribuição de frequência com frequência absoluta. Medida de posição de tendência central, usamos a média ponderada, e as medidas de variância e desvio padrão. A gente usou a média aritmética, então, para dados não agrupados, que são aqueles tabelados não agrupados. Usamos a fórmula de variância com vezes FI, que é o que entrou nesse esqueminha geral, que a única coisa que temos ali é essa adição do vezes FI, o resto a fórmula é a mesma, e tiramos o desvio padrão, que é a raiz desse valor. Inclusive ali, ó, indicar o erro, se quiséssemos substituir um dos valores coletados pelo valor da média. Ele usou, graças a Deus, a finalidade aí do desvio padrão. Eu esqueci de colocar, eu deixei um espaço, mas esqueci de colocar no final das contas. Muito bem. Última questão. Essa questão aqui, se eu não tivesse essa palavra amostral, ela poderia ser uma questão de concurso. E eu vou explicar para vocês lá no finalzinho por quê. Porque você consegue fazer todas as contas na mão. Praticamente você não precisa de calculadora, são questões pensadas para você poder resolver todos os cálculos na mão sem precisar ele te dar dado nenhum. É possível? É possível, a gente vai ver nessa questão. Se não tivesse essa palavrinha amostral. Como tem essa palavrinha amostral, a gente sabe que a fórmula muda. É nesse caso aqui que eu falei.
vai estar lá no enunciado, calcule o desvio padrão amostral desta distribuição. Vai estar explícito isso. Então, presta bem atenção para não se perder, tá? É a mesma coisa. O que mudou aqui de uma tabela para outra? A anotação de mu para x barra. Mas exatamente a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Então, a gente começa fazendo o quê? A média. Também vou usar a tabela para a gente fazer essa média mais rápido, tá? Então, vou fazer lá 50 vezes 30, 100 vezes 60, 150 vezes 10 na tabela. E os somatórios. O que a gente vai calcular, então? 9.000 dividido por 100, que dá 90. Ok. Aí achou 90, um número inteiro, ó. Tá vendo como eu falei que é uma questão de concurso clássico? Preencho lá esse 90 na minha tabelinha para calcular a variância e desvio padrão. E vou fazer laranja menos roxo. 50 menos 90, 100 menos 90, 150 menos 90. Ok. Peguei esse valor e levei ao quadrado. Ele vezes ele mesmo. Depois multipliquei pelos valores em azul. 1.600 vezes 30, 100 vezes 60, 3.600 vezes 10. Somei. O que é a variância? 90.000 dividido por 100. Só que aqui não é por 100. Porque o que muda? Fora a anotação, muda aqui o n menos 1. Tá vendo? É isso que mudou ali. Somente. Tá? Ao invés de ser n, vai ser n menos 1. Então, eu vou dividir, ao invés de eu dividir por 100, eu vou dividir por 99. Quando eu divido por 99, vai dar aproximadamente 909. Mas note que, por que essa poderia ser uma questão de concurso? Porque se não fosse amostral, ia ser dividido por 100, quando eu dividisse 90.000 por 100, ia dar 900. E 900 tem raiz exata, que é 30. Então, se não fosse amostral, todos os cálculos não dependeriam de calculadora. Seria uma questão de distribuição de frequência, ó, bonita para uma prova de concurso. Tá? Então, quando vocês forem fazer concurso, não fiquem preocupados que os dados já são pensados apropriadamente para isso. Vestibular, concurso, para conta da área exata, porque você não vai ter calculadora lá na hora. Então, não é para você ficar neurótico, decora lá o processo, e não o processo, a fórmula, mas a conta, não se preocupe. Se der um valor quebradinho, ele vai dar uma opção para você transformar essa conta em uma conta exata. Tipo, considere raiz de 10 como aproximadamente tanto, ele vai te dar uma solução no enunciado para você resolver. Então, não é para você se preocupar. E aí, você calcular o desvio padrão, é só tirar a raiz desse valor. De qualquer forma, vai dar aproximadamente 30 na raiz também. Tá ok? Vamos ver os dados que nós usamos aí. Então, a gente viu que a amostra, usamos a amostra, porque ele quer o desvio padrão amostral. Os dados estão tabelados, não agrupados. A tabela foi dada uma tabela de distribuição de frequência absoluta. Desculpa. A medida de posição foi a média aritmética ponderada, porque os dados estão não agrupados em tabela. Variância de desvio padrão, a gente usou lá a média ponderada, que eu já tinha falado, e com aquele vezes FI, ainda com esse N menos 1 aí no final, tá? Se você for olhar aí a fórmula. Muito bem. Então, a gente encerra aqui. Deixa eu voltar aqui para o início da apresentação sem... Calma aí. Deixa eu ver se eu tenho como voltar para o início aqui, ó. Ir para o slide, só para mostrar uma coisinha aqui para vocês. Não queria essa. Ir para o slide 1, 2. Aqui. Antes da gente finalizar, só para a gente dar uma última olhada nisso aqui, tá? Então, aqui a gente tem a definição. Para que a gente tem que saber a definição? A gente não usou isso para exercício nenhum, para a gente entender o que é a estatística, tá? Os conceitos, população, amostra, variável, qualitativa, nominal, ordinal, quantitativa, discreta, contínua. Os dados se estão em rol.
ou não agrupados, e muitas vezes a gente viu que ele não está em nenhum dos dois, pode ser o dado bruto. As tabelas, a mais importante é a distribuição de frequência. Para que a gente usa a frequência absoluta, relativa, relativa acumulada? Todos os gráficos de linha, coluna, barras, setores, que foram usados em algum momento de exercício do conteúdo. Usamos todas as medidas de posição, de tendência central e as de dispersão. Aqui eu coloquei, vamos olhar agora para esse esquema geral para a gente ter uma ideia do conteúdo, né? A gente viu que o Hall, essa fórmula aqui do Hall, do cálculo, né? É aquele somatório dividido pelos elementos. Aqui também é um somatório, só que é aquela forma de somar mais rápido para os dados não agrupados. Então, tem essa diferenciação do cálculo da média aritmética simples ponderada, mas a definição é a mesma. A gente vê que tem na mediana uma diferenciação aqui, se o N é ímpar e se o N é par, porque se o N é ímpar, o valor vai dar exato, então é aquele termo, por exemplo, 10, é décimo termo. E se for par, vai dar um número quebradinho, aí você pega o anterior e o posterior e faz a média. A gente viu a definição, finalidade, tudo da moda, e que não existe cálculo, tá? Mas o mais importante que eu queria mostrar é aqui na dispersão, né? Parece que são muitas fórmulas diferentes, mas se você olhar, o desvio padrão é sempre raiz daquilo que você calculou antes, então vamos focar na variância. Se você for olhar para essas 4 fórmulas que tem aí, na verdade você precisa decorar uma, e o resto é só você adaptar. Porque olha só, para Hall é xi menos mi ao quadrado, dividido por n. O que muda para a amostra? O que muda para a amostra é que embaixo tem n menos 1. E se for população é n. Então, a diferenciação entre a fórmula de população e de amostra é que uma é n e a outra é n menos 1. É só você lembrar esse detalhe. Esse fator é o fator de correção de Bessel. Então, você tem que lembrar esse detalhezinho só no final, tá? E se forem dados não agrupados, aqueles dados em tabela, o que muda da fórmula, por exemplo, da população, do rol para os dados não agrupados? Que eu encaixo um vezes FI aí, tá vendo? É idêntica, é só encaixar um vezes FI do lado. E embaixo, quando for a amostra, eu continuo com N menos 1 com FI. Então, o que pode diferenciar essas 4 fórmulas? Tem FI, não tem FI, ou é N ou é N menos 1, tá? Então, assim, é isso que você tem que entender, que uma fórmula é praticamente a mesma da outra. Não ficar preocupado assim, meu Deus, são muitas fórmulas para decorar, não são, tá? Uma tem FI, outra não tem FI. Uma tem N, a outra tem N menos 1. Observa as diferenças entre as fórmulas, que fica mais fácil de decorar na hora de fazer uma prova, tá bom? Tem muitas provas que cobram estatística, Banco do Brasil, Caixa Econômica, essas mais famosonas, né, BNDES. Então, vale a pena dar uma atenção para a estatística. É um conteúdo bem tranquilo, bem gostosinho, eu gosto muito, e muito fácil, eu acho, de assimilar, inclusive as fórmulas. Com a prática, você vai ganhando, vai fazendo prova de concurso e tal, e você vai ganhando essa prática para fazer as provas da parte de estatística. Acho que vale a pena aí se dedicar um pouquinho, tá bom? Semana que vem estamos aí com análise combinatória. Conseguimos fechar a estatística. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer críticas, super aceito, tá? Sugestões, se vocês tiverem, na quinta-feira e tirar as dúvidas. Então, aparece, mesmo que você não tenha dúvida nenhuma, aparece para me dar aí pô, foi legal, foi ruim, prefiro assim, prefiro assado, tá? Eu tentei usar a mesa digitalizadora para resolver os exercícios, mas ficou muito ruim. Eu ainda estou tentando outros métodos aí para não ficar uma coisa sempre repetitiva da forma da aula, mas está bem difícil, tá? Mas aos pouquinhos a gente vai. Eu não tenho quadro para fazer no quadro, né? Então a gente tem que fazer dessa forma. Eu espero que vocês estejam curtindo aí e principalmente nesse momento que a gente está em quarentena, eu gostaria, né? Como isso aqui me distrai muito, apesar de
tá me dando muito trabalho, mas pelo menos me distrai, parece que eu tô tendo uma vida normal no meio do caos. E eu espero que vocês estejam sentindo essa sensação ao estudar aqui comigo, que vocês ainda tenham um pouco da vida de vocês normal, mesmo no meio desse caos, para mesmo distrair a cabeça da situação tão ruim que a gente está vivendo, né? Espero que vocês estejam aí acompanhando e conseguindo acompanhar e curtindo aí as aulinhas, tá? Boa noite, gente. Tchau, tchau.